Bom, gente, estamos de volta. É o Câmara Esportiva desta quinta-feira. São 13 horas mais 17 minutinhos desse início de fevereiro. Hoje, dia 1º, né? 1º de fevereiro. Já foi janeiro, hein, gente? Olha, agora num espaço que a gente gosta muito, que é o nosso podcast aqui, é a nossa sala de visitas, né? O convidado de hoje já está aqui microfonado, esse grande profissional do jornalismo esportivo, que é o Antônio Boaventura. Boaventura, que bom, né? Você ter atendido o nosso convite. Um prazer em tê-lo aqui novamente, viu? Obrigado pela presença, obrigado pelo carinho. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês. É sempre um prazer falar de esporte, né? Com os amigos que entendem, né? E as pessoas também que nos acompanham, também que são entendedores também, cada um na sua posição. E a gente vai crescendo, ganhando conhecimento e tornando isso como um aprendizado. Essa troca é sempre positiva, né? Com certeza. Isso a gente só vai aprendendo ao longo do tempo, né? Sempre, né, gente? E temos que ter essa humildade de entender que o aprendizado é constante, porque tudo modifica, né? Tudo evolui. Ô, Boaventura, vou até antes da gente entrar na nossa pauta, né? Vamos falar da Superliga e depois, com a presença importante aí do Boaventura e do Juliano, vamos também fazer um traçado aí do que foi a Copa São Paulo, né? Acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre isso. Mas eu falava com você, nos bastidores, o Boaventura, da importância do nosso papel, né? É uma coisa que eu discuto muito, né? Também não sou dono da verdade, mas a gente tem que provocar sempre uma discussão com o objetivo de fazer com que a coisa realmente cresça, né? De forma positiva. Eu já falo muito, há muito tempo, Boaventura, da nossa responsabilidade, né? Que é na questão de dar visibilidade ao produto chamado esporte. Seja nas modalidades competitivas, né? Seja nos trabalhos que são feitos para melhorar a qualidade de vida, enfim. O papel do esporte nas suas diferentes vertentes, né? E quando eu falo da responsabilidade, já entrando na área comercial da coisa, né? Ninguém investe naquilo que não existe. Então, já há tempos eu falo aqui, Boaventura, você que nos acompanha, precisaríamos ter mais mídias esportivas, mais programas esportivos, tratando dos diferentes assuntos, para que sejam produtos colocados numa vitrine e que passem a ter investidores ou possíveis interessados, né, em apoiar, né, colocar a sua marca, seja numa equipe de competição, seja numa competição de rua, seja numa competição do atletismo, na piscina, enfim, nos vários campos onde o esporte acontece. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Tudo isso que você explanou nada mais é do que fomento também do esporte, né? E fomentar o esporte significa, tem um significado muito amplo, que em determinados momentos ele passa a ser valorizado, e assim com que o esporte entrega para essas determinadas ocasiões o resultado que é esperado, o esporte é menosprezado, ele é desprezado, né? Temos aí uma Olimpíada que está há 4, 5 meses, de uma Olimpíada importantíssima, num centro hipervalorizado na Europa, que é a França, e pouco se divulga, né? Inclusive temos atletas com resultados de muita expressão. Na cidade de Guarulhos temos uma que nasceu, tá? Que a oportunidade não foi dada pela cidade, que é a Rebeca. Essa daí, e pouco se fala. Todo campeonato que ela vai disputar, ela traz algum resultado positivo. Então, se um atleta com essa capacidade, com essa condição e com esse brilhantismo que ela passa, inclusive externa para outros países, se nós não estamos valorizando, poxa, olha, gente... Olha, eu queria falar, desculpa te interromper, até sinto se eu fiz com que você perdesse o teu raciocínio, mas só para não deixar escapar o que eu vou dizer. Você falou da Rebeca, muitas vezes mais reconhecida até no exterior do que aqui mesmo. Isso, exatamente, e pouca gente conhece. Ah, é aquela menininha que passou lá na televisão, lá, que é de Guarulhos? Fala, gente, mas ela é medalhista olímpica. Ela tem as maiores honrarias que o esporte olímpico pode proporcionar. Porque alcançou o maior patamar da modalidade, né? Maior. E ela sofreu também com muitas contusões, que teve em alguns momentos também que foi até descartada a possibilidade dela continuar. E ela está aí, firme e forte, em condições de ir para uma Olimpíada em Paris e conquistar resultados expressivos para o nosso país. Sim. Às vezes eu coloco, eu transfiro não, eu coloco, porque assim, olha,
para você que nos acompanha. Quantas leis, não é isso, Juliano e Boaventura? Quantas leis já surgiram com o objetivo de melhorar essa questão de investimentos na área do esporte? Lei Zico, Lei Pelé, campanha do atleta, campanha disso, lei daquilo, mas nada... Lei de incentivo. Lei de incentivo. Foram coisas positivas? Sim, foram. Mas as mudanças foram realmente fortes, né? Nós continuamos ainda num cenário de que pouco se sabe do esporte de competição, né? Outra oportunidade, né, Ulisses, que a gente teve de virar o jogo foi a Olimpíada aqui no Rio, né? Então, mas mesmo na Olimpíada... E além de não virar o jogo, ainda nós perdemos o que foi construído lá. Ó, não vamos longe. Vocês não foram no evento da Federação de Atletismo? 100 anos é uma marca expressiva. Ontem, falamos disso no primeiro bloco. E aí? Aliás, da imprensa ninguém anunciou o Câmara Esportiva. Tinha o Zequinha Barbosa. Entre outros, né? Sim. Tinha o Zequinha Barbosa. Cara, o Marilson dos Santos. Cara, nomes expressivos. Tenho certeza que lá fora eles têm maior valor do que... Se nós fizermos uma enquete aqui na cidade e perguntar para a população, né, se eles sabem que o Wilson foi atleta olímpico, a maioria não sabe. Então é complicado. Eu fiz essa abordagem, gente, estão fazendo essa abordagem, é o programa de estreia da 18ª temporada, com presença importante aqui do Boaventura, né, o nosso convidado, mas assim, porque a gente entende que tem que haver mais seriedade nessa questão, né, com relação à responsabilidade da mídia. Talvez até de uma ação de governo, né? Nós temos aí as emissoras do chamado TV aberta, né? Temos hoje os órgãos da internet, as plataformas O próprio da internet. governo tem uma emissora Sim. de TV, a TV Brasil, poderia fomentar mais. Sim, mas ninguém sabe, né, gente? O que resulta isso? Eu vou dar um exemplo que eu mesmo tive na secretaria. Você sai a campo para tentar vender um produto, são vários que nós temos aqui, né? O basquete, o handebol, a ginástica. A primeira pergunta que o empresário, que seria um possível investidor, ele coloca, viu, Boaventura? Ô, professor, mas isso passa onde? Onde é que a minha marca vai aparecer? Porque se há um investimento, ele tem que ter um retorno, né? E muitas vezes não aparece, porque vocês são feitos ao futebol, hein, gente? Vamos deixar claro. Nas outras modalidades, pouco se dá visibilidade. Essa abordagem que eu queria fazer. E obrigado pela sua resposta aí. Precisa ter mais seriedade nessa questão. Comprometimento, né? Precisa ter, porque se dizem, né, nas campanhas eleitorais que R$1 investido no esporte, você deixa de atender, você tira, economiza muita coisa na área da saúde. Mas e na prática? No discurso é bonito, mas na prática ainda acho que estamos engatinhando nessa situação. Porque o esporte é importante para diversas situações, né? No convívio do ser humano. Sem dúvida. Até para a socialização do próprio ser humano. Sim. Eu já volto com você, Boaventura. Deixa eu pegar o Juliano aqui. Juliano, ficou pendente aí informações para o telespectador envolvendo o nosso voleibol masculino da categoria adulto, que tem duas competições importantes, né? A Copa do Brasil e a Superliga. Vamos lá, Ulisses. Vamos começar pela Superliga. O Vôlei Guarulhos conquistou um excelente resultado, né, na rodada passada. Venceu o Vôlei São José, lá em São José dos Campos, por 3-7-1. O até então invicto, né? Vôlei São José, ou São José Vôlei, como queiram. Jogando lá no Vale do Paraíba, a equipe guarulhense venceu por 3-7-1, né? Veio embalado de uma vitória na Copa Brasil, né? Venceu o Minas. Aliás, Ulisses, é importante a gente dizer aqui o seguinte, né? Essas são as imagens aí do jogo do Vôlei Guarulhos contra o Suzano pela Superliga. O Vôlei Guarulhos conquistou uma sequência importante, porque ele venceu no final do mês de dezembro, no último jogo da temporada, o Minas, do Guilherme Novaes, né, esse técnico do Vôlei Guarulhos. Depois ele venceu o Suzano, depois voltou a enfrentar o Minas pela Copa Brasil, eliminou o Minas, né, agora vai jogar a semifinal, e de quebra tirou a invencibilidade do São José. Com a vitória, Ulisses, lá em São José dos Campos, o Vôlei Guarulhos chegou à terceira posição na Superliga, né? Ainda está aí uma distância do segundo colocado, é verdade, mas está embalando, né, Ulisses? Aí a gente tem aí o Cruzeiro, não tem como, né? O Cruzeiro tem aí o melhor time, o melhor elenco dessa Superliga. São José, o segundo, ao tamanho da vitória, né? Vencemos o segundo colocado, hoje com 33 pontos, em terceiro Vôlei Guarulhos com 26, em quarto o SESI aí com 25 pontos, em quinto o Minas com 20,
Em sexto, o Araguari com 18. Em sétimo, o Joinville com 18. Em oitavo, o Suzano com 17. Em nono, Campinas. Olha onde foi parar o Campinas, Ulisses. Nono colocado com 16 pontos. O Blumenau com 10. O Araguari com 7. Em último, o América Mineiro com 5 pontos ganhos. Lembrando, né, Ulisses, o próximo jogo do Vôlei Guarulhos acontece no sábado, às 9 da noite, lá na Ponte Grande, contra o Blumenau. Agora, não dá para cravar, né, Ulisses? Se a gente olhar a campanha, é claro que o Vôlei Guarulhos é o favorito. Mas não dá para cravar, né? Essa Superliga, cada jogo é uma história. Adversários que estão ali embaixo na tabela costumam complicar a vida de quem está lá em cima. Vai ser um jogo difícil. Acreditamos, claro, na vitória do Vôlei Guarulhos, mas quem for a Ponte Grande no sábado vai ver ali um adversário que vai jogar duro contra o Vôlei Guarulhos, que vive um bom momento, né? O Neri vem fazendo um trabalho interessante, porque o Neri consegue, Ulisses, no decorrer do jogo, mudar a forma do time jogar, não só como postura, mas taticamente. As contratações surtiram efeito, é um time hoje bastante experiente e que consegue, por exemplo, no jogo contra o próprio Suzano, por exemplo, o Vôlei Guarulhos esteve perdendo, conseguiu reagir, conseguiu virar e vencer o jogo. Contra o Minas também se desenhava um jogo difícil pela Copa Brasil, o time teve a capacidade de reagir e conquistar a vitória, e são vitórias importantes não só na tabela de classificação, Ulisses. Por que eu digo isso? É muito importante terminar nas primeiras posições, porque nos playoffs o Vôlei Guarulhos tem a condição de decidir em casa, né? Por isso é importante estar lá em cima e, claro, embala o time e eleva o moral. Só reforçando então, o próximo jogo da Superliga envolvendo Guarulhos. Blumenau, sábado às 9 da noite na Ponte Grande. Ingressos? Ingressos estão sendo vendidos, né, pelo Simpla, né? Então você entra lá no Instagram do Vôlei Guarulhos, tem um link lá, você compra o seu ingresso. Maravilha. Mais assuntos do vôlei? Não, por hoje é só, né? Por hoje é só, claro, né? Estaremos lá no produção, sábado. põe rapidinho para mim aí o quadro de pontuação, só para a gente fazer aqui só para a gente fechar essa abordagem. Vai lá no segundo e terceiro. Segundo e terceiro, vamos lá, para a gente ver. Bom, nós vamos enfrentar, o Guarulhos que está em terceiro enfrenta o Blumenau. Enfrenta o Blumenau. E o São José, você tem aí o São José, quem é o adversário do São José? Eu pego aqui. A diferença é de quantos pontos? Tá lá, 33, 26, é isso? 33 a 26. Espera que eu estou procurando aqui o próximo jogo. É isso aí. 7 pontos, é isso? 7 pontos, isso. Bom, não vamos, mesmo vencendo e São José perdendo, a gente não passa para a segunda posição. Não, ainda não passa. Eu vou pegar aqui com quem o... Não é mais isso que eu queria. Eu queria dar uma olhadinha na pontuação. E é um projeto importantíssimo, né? Sim. Começou de forma conturbada com aquela parceria com o Corinthians, Sim, né? sim. E que colocou o Anderson Marcilli, faz um trabalho excelente na questão da gestão, né, do projeto. Colocou o time nos trilhos, campeão paulista, faz boa campanha na Superliga. Legal que você faz essa abordagem, Boaventura. A Vedacity Guarulhos, ela começou lá e é uma vaga que é nossa aqui, de Guarulhos, né? Com o Corinthians era do Montes Claros. Já com o Corinthians a vaga não era nossa, era uma vaga emprestada aí da equipe de Montes Claros, né? Então, realmente é um trabalho de excelência. Comodato, né? Exatamente. Domingo, 4 da tarde... Domingo, 4 da tarde, não. Domingo, dia 4 de fevereiro, Juliano Henrique. Domingo, 4 da tarde, hora do futebol. Domingo, 4 de fevereiro, 6h30 da tarde, o São José sai para jogar com o Minas, em Belo Horizonte. Parada dura para o São José. E, com certeza, olha, se tudo correr bem, né, correr bem, que eu digo dentro daquilo que a gente entende que possam ser os resultados, acho que pode ser que diminua essa diferença do segundo para terceiro. Agora, é importante, Ulisses, vencer. Precisa ganhar e o Minas... mas não adianta também vencer por 3-2. Sim. Ou 3-0 ou 3-1 para somar 3 pontos. Né? Lembrando que na Superliga, se você vence por 3-2, mesmo o adversário perdendo, ele leva 1 ponto. Sim. Então, 3-0 ou 3-1. Tem condições para isso? Tem. Mas não dá para pôr a mão no fogo nessa Superliga. São jogos difíceis. Legal. Olha, mas isso é histórico para Guarulhos, né? Nós estarmos aí disputando uma Superliga, não é? Toda a história do nosso voleibol. E fazer uma menção rapidinho antes da gente dar sequência a essa torcida, viu, Ulisses? Porque o que essa torcida faz durante o jogo não é brincadeira. No jogo contra o Suzano e no jogo contra o Minas, eu vi essa torcida virar o jogo. Então, já deixar aqui o meu abraço ao pessoal, aos torcedores, para você ter uma ideia, esse jogo da Copa Brasil foi no dia 25 de janeiro, que não foi feriado em Guarulhos, foi feriado em São Paulo. Jogo 4 horas da tarde, a Ponte Grande lotou. Ponte Grande lotou, então parabéns ao torcedor Flecha.
Bom, Ventura, deixa eu aproveitar a sua presença. Bom, eu tenho olhado alguma coisa dentro do seu trabalho que eu acho maravilhoso. Queria que você falasse, né, por onde anda o Boaventura, quais as suas responsabilidades, para o pessoal que curte esporte também poder acompanhar o seu trabalho, que é muito importante para o esporte. Sim, atualmente eu faço um trabalho autônomo, né, em relação ao conteúdo conteúdo sobre esporte, política, né, e atualmente eu estou desenvolvendo um podcast, né, chamado Bastidores da Bola, para falar sobre bastidores, o significado fiel da palavra, não para falar, o Palmeiras venceu o Corinthians, o Corinthians perdeu para o São Paulo, não. O futebol tem outras nuances, né, que envolve, né? Então, neste primeiro episódio que colocamos no ar, né, nós falamos da Copa São Paulo, mas não do campeonato assim, sim dos bastidores. Por exemplo, um dos convidados desse nosso episódio de estreia foi o Simval, ex-atacante da Portuguesa, que há 33 anos ostenta uma marca, cara, que ninguém conseguiu bater. Que é ele é o cara que mais fez gols nos últimos 30, com 12 gols em 1991, quando foi campeão pela Portuguesa. E aí a pergunta que eu fiz para ele, não se faz mais atacantes como antes? E ali a gente desenvolve, desenrolar. Também tivemos os convidados do pessoal do Aster, né? Que aí não tem um ano de existência na Grande São Paulo, né? Um clube que foi fundado no Espírito Santo, que tem uma filial aqui na cidade de Itacoaxetuba, na região do Alto Tietê, em que está englobada a cidade de Guarulhos. É um projeto sério. Para acompanhar isso, como é que faz? youtube.com/Rádio Diário da Bola. Rádio Diário da Bola. No YouTube. No YouTube aí com a apresentação aí do Antônio Todo sábado, a partir das 11 horas. Legal. Bom, Ventura, nós conversamos por telefone, né? O start aqui da cidade e também de vários municípios é a Copa São Paulo, né? Se pegar a agenda aqui, você que nos acompanha, se pegar a nossa agenda de eventos, janeiro é o mês que está todo mundo com a atenção voltada para a Copa São Paulo, que lá atrás era um evento regional, idealizado pelo professor Fábio Lazari, que... Para festejar o aniversário da cidade de São Paulo. Exatamente, né? Aniversário que é comemorado sempre no dia 25 de janeiro, né? E que tenho certeza que a gente também não imaginava que fosse crescer tanto, né? Hoje deixou de ser um evento, já há tempos, né? Deixou de ser um evento regional e atingiu essa grandeza de ser um evento que atinge nacional. Todo o nosso país, né? Um grande evento nacional, que é a grande vitrine, né? Para quem está começando no futebol, porque é um evento que tem um limite de idade, né? E que, abrindo a temporada, proporciona aí a esses atletas e aos seus empresários também, né? Esse esporte que hoje é tão precoce, que é o futebol, mas proporciona aí a possibilidade de avançar para uma categoria acima, que já seria o futebol profissional. Qual é a tua avaliação dessa competição para a gente começar o nosso bate-papo? Em primeiro lugar, no meu ponto de vista, é a maior competição do país, tratando de futebol. Ah, mas tem o Campeonato Brasileiro. Não. A Copa São Paulo tem as suas peculiaridades e chama muita atenção por conta disso. Ela é uma competição muito rica em história, que ao longo dos anos foi se deixando passar. Ela foi trocada, a sua história, pela parte comercial. Hoje, muitos empresários, muitos negócios, né? Sim. E foi deixando um pouquinho de lado, né, o contexto histórico da competição, que é muito rica. E a Copa São Paulo, ela precisa, sim, de uma revitalização. Como tudo na vida, né? Sim. Nós passamos por transformações, né? Eu acredito... uma repaginada. Né? Exatamente, porque ela perdeu um pouco dessa essência do que é a representatividade do futebol, né? Sim. Porque o nosso futebol começava ali no campinho de terra, né? Hoje já não tem, hoje começa na grama sintética. Sim, então o futebol brasileiro está perdendo um pouco dessa essência. Eu falo aqui, né, do nosso futebol de várzea, né? Terrão. Futebol na terra. Você andava nas ruas... O progresso vai chegando e as cidades vão perdendo esses espaços aí importantes, né? Sim. Para a prática do futebol. Hoje o que muito se fala nos bastidores, fulano está interessado naquele jogador. Gente, uma Copa São Paulo é mais rica do que o próprio interesse. E daí se revela. Tem bons jogadores no futebol brasileiro, mas hoje não se tem os craques mais, né? Isso o brasileiro vai ter que se conformar e se contentar. Quantas equipes nós tivemos esse ano, Juliano? 128. 128 equipes. É um número bastante
Expressivo e que movimentou. E tem um outro detalhe: a Copa São Paulo movimenta o Estado de São Paulo economicamente. É um dos eventos que mais o Estado tem um faturamento. Não é só naquelas festas periódicas como Parada Gay, como Carnaval, enfim, não. A Copa São Paulo também tem sua representatividade econômica muito grande no PIB da cidade do Estado de São Paulo. Mesmo porque... Quantos atletas podiam ser inscritos, Juliano? O Flamengo acho que foi um 30. 32 atletas, salvo engano. Salvo engano. 32, então, quer dizer, 128 nós são mais de 5 mil atletas. 3.840 atletas. E movimento, eu estou fazendo a seguinte conta aqui, gente. 128 entidades vezes 30 atletas. Nós teríamos aí 3.000... Vamos arredondar, 3.900 atletas. É quase 4 mil, né? E movimento... Circulando no estado de São Paulo. Sim, né? Isso que eu ia falar, movimento estado Fora todo. Torcedores, comércio, hotelaria. Sim. Então, é um evento de grande pega, porte. Você pega as cidades aí, que o único evento do ano é a Copa São Paulo. Acabou. Guarulhos, né? Sim. Sim. Algumas cidades se limitam, né, a essa condição, né? Sei. Legal. Boaventura, bom, da importância do evento você já relatou, e a tua palavra é bastante respeitada por toda a sua experiência. Você falou desse glamour que se perdeu um pouco, e há necessidade de uma repaginada, né, na própria organização do evento, eu acho que é isso mesmo. Para o nosso futebol, né, ter esse celeiro, esse grande celeiro alimentando as equipes de cima, isso é positivo, né? Não, a gente tem dessa última edição que a gente pode acompanhar, muitos atletas estão saindo da base das suas equipes já para o profissional, não é isso? Exatamente, e também porque perdeu também esse inchaço é prejudicial porque equipes pequenas que participam da Copa São Paulo, elas não estão interessadas em disputar a Copa São Paulo, estão interessadas em vender pelo menos um jogador para que possa suprir a sua necessidade financeira durante o ano. E isso é muito ruim, porque o nosso futebol perde a identidade, né? O brasileiro, ele sempre foi visto pela sua habilidade, pela sua criatividade, pelo seu potencial. E hoje não. O brasileiro deixou de valorizar essas características para moldar o atleta ter condições de permanecer na Europa. E isso foi perdendo. Isso é reflexo tanto dos nossos resultados em Copa do Mundo, né? Isso é uma situação que precisa mudar. E eu não sei assim se há o interesse de mudar, porque o financeiro fala mais alto ultimamente, né, do que propriamente guardar essas características para que possa ter um resultado lá na frente. O resultado é imediato, né? Imediatismo até por conta de todo o contexto da comunicação que vem mudando, a rede social, a velocidade da informação. Então, as coisas acompanham também todo esse contexto. Então, é algo que a Copa São Paulo, em virtude de ter essa condição, ter essa responsabilidade de ser a base dos clubes, precisa adotar. Mas, em outro lado, a gente pensa, por exemplo, o Kelvin, agora não é Kelvin, que era do Palmeiras, foi eleito o melhor jogador da Copa São Paulo no ano anterior, onde o Palmeiras sagrou bicampeão. Ele já foi embora pro Shakhtar Donetsk. Foi vendido. Então, o que o brasileiro ganha? O que a Copa São Paulo contribui para o futebol brasileiro, né? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Entendi. Ô, Juliano, esse ano, diferente do que tem sido as outras edições, tivemos apenas a participação da Associação Atlética do Flamengo, uma determinação da Federação Paulista, que nós teríamos apenas um representante, então ficou afastada da competição o AD Guarulhos. Queria ouvir de você primeiro e depois também do Boaventura, mas dessa participação de Guarulhos, como é que foi o Flamengo em mais uma competição que foi a Copa São Paulo? Não foi bem, né? Se a gente pegar nos últimos anos, o Flamengo se classificou pelo menos no mínimo para a segunda fase. E esse ano o Flamengo ficou na primeira. Flamengo, no papel, o time montado pelo Tom, pelo menos ao meu ver, não era um time ruim, era um time bom, né? Tanto que o jogo contra o Vasco foi decidido apenas no segundo tempo. Temos imagens do estádio Antônio Soares de Oliveira. Imagens aí da nossa cobertura lá na Copinha, estivemos lá nos 3 jogos. Primeiro jogo contra o Potiguar foi bem, o Flamengo fez saldo de gols, tranquilo, já era de se esperar. Quando pegou o Macapá, Ulisses, o Flamengo sofreu, na minha opinião, o mesmo mal que o Flamengo sofreu na Bezinha o ano passado. Tem alguns jogadores que precisam entender onde eles estão.
No primeiro jogo da Bezinha no ano passado, contra o União Mogi, era jogador passando o pé em cima da bola, tocando de lado, e a divisão não pede isso. A divisão pede um jogo mais pegado, mais brigado, aos 90 minutos você brigando por uma bola. E o Flamengo acabou, quando a competição ela chegou num ponto em que o campeonato exigia aquilo, o Flamengo acabou se perdendo, acabou sendo eliminado. Eu entendi que o Flamengo havia aprendido com aquele erro e que na Copa São Paulo pudesse fazer diferente. E não foi assim. Jogou contra o Macapá, que é uma equipe tinhosa, é verdade, complicou a vida do Vasco, é verdade, até por ser um time, não ser um time tão bobo assim, porque hoje, Ulisses, não tem mais time bobo na Copa São Paulo, né? As equipes hoje elas se conhecem até porque o jogo é televisionado, né? Então os times acabam se conhecendo, né? E tem a oportunidade, por exemplo, de ver o primeiro jogo, né? Os jogadores do Macapá assistiram o jogo do Flamengo. Flamengo com o jogo na mão na segunda partida. Se o Flamengo, o Sino Futebol não joga, é verdade, mas o Flamengo estava com o jogo na mão contra o Macapá e acabou aos 39 do segundo tempo, deixando o adversário empatar. E aí, Ulisses, deixar para decidir contra o Vasco é problema. E o Flamengo acabou perdendo o jogo. Aí esse jogo que eu falo, contra o Macapá, onde o Flamengo teve chances de matar o jogo, Ulisses. Teve a centroavante que, cara a cara, mandou a bola lá no Padre Bento. Então, realmente, aí não tem como fazer milagre. O Flamengo acabou, então, perdendo para o Vasco, sendo eliminado. Agora, é aquilo que o Boaventura falou e é aquilo que a gente assiste na Copa São Paulo. Desses jogadores, quantos irão ficar? Não sabemos, né? Agora, tem alguns bons nomes que de repente pode compor aí o elenco de profissionais. Flamengo que joga a Bezinha esse ano mais uma vez, que tem vaga aí no time que ainda não tem técnico. No caso, aí o Flamengo está buscando um treinador. Mas, tecnicamente falando, não é um time ruim, mas que acabou, na minha opinião, por não ter um time ruim e por ter um jogo na mão, como foi essa partida, o Flamengo acabou, com todo respeito ao Macapá, ficando fora para ele mesmo. O Boaventura, a gente fala aqui dos atletas que participam da competição, que muitas vezes estão na base. Fala, Juliano. Aí, excelência. Ah, sim. Não, cara a cara. Se ele faz um gol aí, ele bateu. Mudava a história. Aí, Ulisses, rapidinho, antes de você passar pro Boaventura. Olha o gol de empate. 39 minutos, bola alçada na área, ninguém acompanhou, e o Macapá empatou e esse gol eliminou o Flamengo. Tá certo. Às vezes, esse acesso à divisão superior, muitas vezes não é imediato, né? Vou falar do Corinthians, que me veio à cabeça agora, se não me engano, 2 ou 3 atletas dessa competição já subiram para a equipe principal. Três. Já jogaram um clássico, inclusive. Isso não significa que outros atletas que estão lá no elenco não possam ainda ter a sua oportunidade, e muitas vezes nem tem porque são comercializados. Acho que essa é a sua abordagem, né? Exato, e precisa mudar esse espectro, né, dentro das categorias de base, não só na Copa São Paulo, né, nas categorias de base tem jovens que você nem conhece, que já saíram direto da base já para fora, porque o poder comercial do futebol já é produto. Só para o telespectador entender, aqui eu já falei isso várias vezes, a idade nossa aqui são 16 anos para poder ser profissionalizado, não é isso? Isso, exatamente. E 18 para ir embora. Tá. O caso do Hendrick foi vendido nesse inteirinho, entre 16 e 18, está esperando completar 18 anos para ir embora. O cara pouco ficou, assim, pelo pouco tempo que ele ficou, muito ele fez pelo Palmeiras. Sim. Mas poderia fazer mais, né? Antes os nossos jogadores, para atingir essa maturidade, nossa, ele tinha que ficar aqui 5, 10 anos. Sim. Tinha que dar o retorno, né? Essa era a mensagem que passava. Tinha que dar o retorno para o próprio brasileiro. Ou seja, continuamos num processo de fabricar bons atletas, talvez até mais do que antigamente, mas que esse processo tem vida curta, né? Tem vida curta e reflete na nossa seleção, sim, porque reflete em cima. Eu sempre digo, até 2010... Eu diria que não reflete só na nossa seleção, mas no próprio clube, né? Exatamente. Que cuidou da base, que foi lá, que cuidou, que alimentou, que deu de comer, que deu tratamento médico, posso só fazer uma que deu moradia, e de repente esse atleta vai embora, né? Eu posso só fazer uma observação? Não sei também, ô Boaventura, o que representa isso financeiramente para o clube, né? Eu acredito que representa uma boa quantia, porque... Senão segurava, né? Eles fazem conta. Eles fazem conta. Lógico que faz. É business. E um detalhe assim, eu não vou citar nomes aqui, evidentemente, mas a gente fez uma cobertura antes de começar a Copa São Paulo, né? E conversando ali com alguns atletas do Flamengo, eu perguntei a eles sobre a idade. Eu até comentei, eu falei, pô, legal. É claro que
não vamos ser hipócritas aqui de achar que o jogador quer encerrar a carreira no Flamengo porque não quer, né? É aquilo que o Boaventura falou, é o desejo de todo jogador, né, de alcançar voos mais altos. E o Roger Guedes, por exemplo, que a gente achava que já estava com a vida ganha, foi para o Oriente Médio para fazer dinheiro, né? Não, era o sonho dele jogar no Catar. Jogar o sonho, assim como o Tite, o Campeonato Carioca é mais forte que o Paulista. Então a gente finge que a gente acredita, né? O sonho dele era jogar no Catar, mas enfim. E aí eu falei, pô, legal, né? Se não surgir nenhuma negociação, pelo menos você tá com idade e joga o Campeonato Paulista, joga a pezinha pelo Flamengo. Eu não, quero ir embora antes. Então o jogador já entra na Copa São Paulo, né, se esquecendo disso que você falou e que é muito importante. Porque o atleta, ele mora no clube, ele vive do clube. Então eu entendo que quando ele está vestindo aquela camisa, ele tem que respirar o clube. E a oportunidade, ela surge de acordo com aquilo que ele apresenta dentro de campo. Mas você sabe por que ocorre esse tipo de situação? Porque dentro de campo o que é transmitido o reflexo do que é o pensamento do clube. Sim. Onde ele quer alcançar. Então o atleta percebe também. Pô, isso aqui, os caras não quer nada com nada. Então, cara, eu vim aqui só vestir a camisa. Isso. Então ele vai embora. Ele não tem estímulo para continuar. Porque o pensamento é pequeno. É raso. Não é nem pequeno. Tem pensamentos que são rasos. Que é pior ainda. Não é um pensamento que tem um Corinthians, que tem um Palmeiras, que tem um Santos, um Vasco, que por maior das dificuldades que ocorram, ou condições que não tenham de alcançar um patamar mais alto, mas eles entram para ganhar, porque são grandes. Então o resultado tem que ser grande, tem que ser a medida da sua estrutura. Um time pequeno nunca vai deixar de ser pequeno se ele não pensar grande. Sem dúvida. Ô Juliano, para a gente fechando aqui, dessa participação no Flamengo, nós mostramos as imagens, né? Você acompanhou de perto. Quantos atletas serão aproveitados na equipe de cima? Então, já dá para ter uma ideia ou não? Eu conversei com o Tom, né, a respeito disso, até no jogo contra o Vasco. A matéria está lá no nosso canal no YouTube, eu faço essa pergunta, mas ainda não tem uma previsão disso, porque o Flamengo não tem técnico, né? Então, geralmente é o técnico. Qual a previsão de início do Campeonato Paulista para... Em abril. Final de abril para maio. Abril para maio. O Flamengo está sem treinador. Inclusive, hoje, Ulisses, saiu uma notícia... que o Larúcia saiu da base do Avaí. Sim, aliás, eu encontrei com o Larúcia, almoçamos a semana passada. Eu até imaginei que ele pudesse fechar alguma coisa com o Flamengo, né? Mas o Larúcia não estava no Avaí? Ele estava na base do Avaí, mas a informação que eu tive é que ele está fechando com um time aqui de São Paulo. Não descobri ainda que time é. Pode ser qualquer um, né? Porque o mesmo Corinthians sendo campeão, mudou o presidente, muda tudo. Produção, vamos fazer contato com o Larúcia aí, descobrir para onde está indo. São Paulo, Palmeiras e Santos. Eu sempre gostei muito do Larúcia. Eu também. São Paulo, Palmeiras e Santos foram eliminados precocemente da Copinha. Sim. Então pode ser que tenha aí alguma mudança. Não consegui ainda descobrir qual clube que o Larúcia vai, mas ele se despediu do Avaí. Inclusive, mandei arte para você, pro Passinho. Sim. E agora não dá, né, Ulisses, para a gente prever quais jogadores vão compor o elenco profissional. Também não tem informação. A ideia de início é abril, né? Final de abril, começo de maio. Vai ter o arbitral ainda, acho que agora no mês de fevereiro. Aí não sabemos ainda quantas equipes serão. Se serão 36, 42. A Federação Paulista está trabalhando, porque é uma quinta divisão do Campeonato Paulista, muito deficitária economicamente. Então ela está ainda tentando convencer os clubes a participar dessa competição. Então é um processo meio delicado. Querendo ouvir também a sua opinião sobre isso, Boaventura. São Paulo, né, o grande celeiro, talvez a maior federação também da modalidade, é São Paulo. Como é que você vê essa questão a volta de uma quinta divisão? Porque para você que nos acompanha, nós temos a 1, a 2, a 3... E a 4. E agora a 4. E a quinta divisão, que é a Bezinha, a famosa Bezinha. Lúcio falando dele aí, olha. Estava no Avaí, agradece base, muito, né, o acolhimento. Aí, puxa, é um grande profissional. E só lembrando, Ulisses, que a segunda divisão, ela vai ter uma mudança drástica, porque foram 14, né, Boaventura, que subiram para... Quantas equipes serão na Copa? 14? São 16. São 16 equipes. Qual o objetivo disso? Não, só rapidinho. Eu não consegui entender ainda. Boa pergunta. Não. O objetivo é... A Federação Paulista de Futebol monta 5 categorias. Você acabou de falar aí, dos seus considerandos aí, da dificuldade financeira das equipes que formam a quinta divisão. É o primo pobre da turma, seria isso? Sim. É o primo do chapéu. A história o que eu consegui apurar, e não sei se bate com a informação que o Boaventura tem, é que na segunda divisão você tem equipes que lutam para subir, que brigam para subir, como é o caso do Flamengo, né? Entre outras equipes, e tem aquelas equipes que é a festa do prefeito.
Então, eu vou pôr o meu time para jogar o Campeonato Paulista. Só que quando tá regionalizado, é tudo lindo, maravilhoso. Aí a gente chega na fase estadual, que o time tem que sair lá da região de Presidente Prudente e vir jogar aqui. Aí fica caro. Aí o time já não serve mais e tira. O Guarujá, por exemplo, não tirou o time do campeonato para reformar estádio para a Copa São Paulo. Então a federação, pelo que eu ouvi, pela informação que eu tive, a federação cria essa divisão para separar realmente quem quer alguma coisa de quem não quer. Hoje nós vamos ter aqui em São Paulo não sei. 20 clubes na A1. Não. Quantos? Todas elas 16. Todas elas 16 mudou, né? Só a segunda divisão que não, que aí é quantos times der que tiver lá Então, e vai colocar. são 16 em 4. Isso. 16 em 4. 16 em 4. Na minha percepção, eu não, Seria o quê? não 64 sou romântico. Não sou romântico, né? Ao extremo, né? Mas os campeonatos regionais têm o seu valor. Mas estão perdendo. A CBF tem que intervir no futebol brasileiro. Assim, olha, vamos ter 15 divisões. Tem mais de 3 mil clubes filiados em todo o país. Vamos meter divisão no Campeonato Brasileiro. Igual na Alemanha, na Inglaterra. Sim, concordo. Porque você dá oportunidade para esses clubes sair do marasmo. Sim. Pô, qual é o clube que, por exemplo, meu clube foi campeão da 15ª divisão do Brasileiro, tá? Hoje tá na 6ª. Sim. O time tá subindo, tá pegando a ladeira. E é outra conotação. Sim. A CBF tem que parar de vender o seu produtinho, né? Que ela já vendeu bastante. Sim. Vamos começar a fomentar. Sim, tá certo. E lembrando que a Bezinha perdeu 14 equipes, né? Porque se a gente analisar, 2 subiram para A3, 2 caíram da A3 para a 4ª divisão. As outras 14 que disputavam a Bezinha vão disputar a 4. Ou a 4ª divisão, sei lá o nome que vão dar. Então eu estou muito curioso para saber quais equipes vão disputar essa Bezinha. Antes do tchau do Tassio, tem mais alguns abraços. Podemos, rapidão? O senhor conhece a Natália Lipolis? Opa! Disse que é o Natália melhor Lipolis. apresentador de... É Lipolis ou Lipolis? Ela é suspeita, né? A filha, né? Então a Natália disse que o meu pai é o melhor apresentador do mundo. Tá aqui, meu pai é o melhor pai e profissional do mundo. Beijão, Natália, beijão nos meninos. Beijo, filha, pra você. Um beijo pros meus netos queridos. Né? O Gabriel, Maite, o Lucas e o Kevin. E o Kevin, a Maite Godin manda um coraçãozinho pra você, Ulisses. E o Rogério do Estrela, boa tarde a todos. Programa de gente forte no esporte de Guarulhos. Parabéns, o Rogério falou da seletiva do Estrela. Já falamos, Rogério, no primeiro bloco aqui, sobre a seletiva que acontece no Fioravante. Ulisses, 30 segundinhos. Você manda aqui, você manda aqui. Produção, segura aí, que é o Boa Aventura que tá aqui hoje. Eu vou deixar uma polêmica aqui. Não sei se estou certo, se estou errado, Polêmica mas pela minha visão, o futebol de Guarulhos só vai evoluir quando sentarem, pode ser utópico, quando sentarem os dois, Flamengo e Guarulhos, e falar, não existe mais os dois, vamos fazer um só. Sim. Tá certo. Aliás, você passou isso já foi, inclusive, essa abordagem sua... Passou do tempo de ter essa conversa. É uma abordagem antiga também, né? Aliás, você Se não passou... conseguimos dar conta de um, quanto mais de dois, né? Quero deixar registrado aqui que você passou no teste da Arara, lembra? Naquela emissora de rádio que você fazia programa, a Arara gritava no corredor. Ô, Boa Aventura, obrigado pela visita, viu? Esperamos contar com você sempre que possível, né? E vamos repetir aí. Quem quiser acompanhar o Boa Aventura, passa de novo aí o endereço aí. @Rádio Diário da Bola no YouTube. Aí, maravilha. Todo sábado a partir das 11. E é legal essa ideia dos bastidores, né, gente? É o que movimenta tudo na realidade, né? E quantas coisas não acontecem nos bastidores que não chegam, né? Para conhecimento do torcedor, enfim. Parabéns, viu, Boaventura? Muito obrigado e eu que agradeço o convite e conte sempre conosco. Legal. Juliano, obrigado, né, mais uma vez também por você. Trocar a fita, tá assim, ó. Oi. Não tem problema, a gente encerra aqui com Tá certo. Juliano, obrigado aí por mais. Ao vivo é assim mesmo. Vamos Só em frente, lembrando, né? Ulisses, reforçando então o nosso telespectador, sábado, 9 horas da noite, TV da City Vôlei Guarulhos na Ponte Grande, ingressos você compra ali no link lá do Vôlei Guarulhos. É um serviço que a gente presta, Ulisses, porque muitas pessoas perguntam se não vende ingresso lá na Ponte Grande. Não vende ingresso no dia do jogo. E nós estamos devendo, e é importante dizer aqui, que nós prometemos fazer as imagens da reforma da pista da Ponte Grande. Tentei por algumas oportunidades fazer no mês de janeiro, mas por conta da chuva não deu, mas na próxima oportunidade a gente vai fazer. Foi bom você falar sobre isso. Nós, virando a página 2023 para a temporada 2024, na questão que envolve obras, e tem o Tomeu também, aqui na cidade, são 2 pendências e que nós vamos estar acompanhando. Uma delas é a conclusão da reforma da Ponte Grande, já em andamento,
Né, E que não mudou muita coisa, estava já programada para ser entregue agora, Em dezembro. em dezembro, mas pediram prazo até abril, é isso? Até abril. Né, a pista lá. E a outra foi aquela ação envolvendo o legislativo, na pessoa do seu próprio presidente, do Tiziano americano, numa ação com o prefeito, com o Guti, né, em caráter de urgência, darem condições, né, do esportista fazer uso do Tomelzão, que já está desativado há muito tempo, que seria, sem dúvida nenhuma, o nosso cartão de visita, né, uma obra que tem a assinatura de um grande arquiteto, Rui Otaki, que ficou lá jogado às traças, né, e virou a nossa Cracolândia. Mas essa ação me parece que é uma ação contundente, o governo quer retomar realmente essa praça esportiva aí para o munícipe e vamos ficar de olho, viu, produção? Como é que está o andamento, como é que está o andamento dessa reforma, tá bom? Ficamos por aqui, a todos o nosso querido Boaventura, Juliano, nosso boa tarde, e a você também que nos acompanha, até terça-feira, aqui na nossa TV Guarulhos, às 12h30. Tchau, tchau.